E aí, galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. E nós estamos trabalhando com o Enigma do Museu Mariano Procópio. Espero que você esteja realizando as atividades. Nós já passamos a atividade 1, 2 e 3, direcionadas através de PDF sobre o livro. E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre a obra. Espero também que você esteja com seu livro e esteja marcando as principais partes, páginas e capítulos e informações que estão inseridas nesse livro. Desde o início da leitura desse livro, nós estamos trabalhando com informações importantes, ou seja, fizemos antes de iniciar a leitura um passeio ali, conhecendo um pouco sobre a biografia da autora. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os capítulos, iremos expandir o pensamento sobre a obra. Então, prepara o material, marca texto para você acompanhar junto comigo nesse momento. Então, vamos lá. Literatura, o Enigma do Museu Mariano Procópio. Vamos trazer aqui algumas informações que, de fato, são importantes acerca do livro. Capa do livro, como eu sempre estou trazendo nas nossas aulas. E agora nós vamos apresentar os pontos importantes sobre a obra, aquilo que eu estou observando ao ler esse livro. Primeira coisa que é interessante é que a obra estimula nosso conhecimento sobre a história e cultura do mundo. Então, eu e você, quando passamos a ler esse livro, nós vamos começar a repensar acerca da cultura. O livro busca aproximar crianças e adolescentes à história e à cultura presente em museus. Então, esse, de fato, é o papel, a função dessa obra, né? A autora, Gláucia, vai justamente trazer isso para que os adolescentes possam executar justamente aí no seu dia a dia a arte de conhecer um pouco sobre o museu. A obra descreve a grande importância do museu para a sociedade. Então, o museu, ele tem sim uma importância para a sociedade, porque ali vai estar a história, né? Porque ali vai estar informações sobre o passado, sobre cultura. A história vai ter uma relação bem próxima com o homem, ou seja, ali naquele espaço você vai pesquisar e você vai conhecer sobre a história dos nossos antepassados. O livro desperta nos leitores o desejo em conhecer a história sobre a mitologia grega. Outro ponto importante, a literatura representa comunicação, linguagem, criatividade, sendo considerada a arte das palavras, como nós já comentamos aqui. Esses são os pontos que nós estamos trazendo hoje sobre a importância da literatura. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa, verso, que ela é muito antiga. Então, olha só que interessante. A autora vai juntar aqui tudo aquilo que nós estamos falando sobre literatura, que ela representa comunicação, representa linguagem, criatividade, e ela é considerada o quê? A arte das palavras. Nós estamos sempre pontuando sobre isso, sempre lembrando a vocês que a literatura, ela é sim a arte das palavras, sempre falando para vocês. Então, trata-se, portanto, de uma manifestação artística. A autora propôs trazer aí um livro que fala da história de um museu para despertar nos leitores justamente o interesse pela obra que está lá no museu. Literatura é uma palavra com origem do termo em latim, litera, que significa letra. Então, nós estamos produzindo. Quando nós lemos, nós estamos percebendo tudo aquilo que o autor produz. A literatura remete para um conjunto de habilidades de ler e escrever de forma correta. A literatura também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de um país, de uma personalidade, uma época, etc. Então, a autora Gláucia aproveita essas informações para que eu e você possamos conhecer um pouco mais sobre essa ideia dos museus. Bem, as funções da literatura. Então, o que um livro, o que a arte da leitura e da escrita vai proporcionar para as pessoas? Ou seja, quando eu leio o livro Enigma do Museu Mariano Procópio, de Gláucia, que funções da literatura vão estar, desempenhando? Vou estar desempenhando justamente a função 1, função político-social, que é realizar críticas sociais e políticas. Função 2, catártica, libera emoções e sentimentos. Função 3 é estética, gera admiração pelo belo.
e a função 4, função cognitiva, transmitir conhecimento, e a função lúdica, entreter, relaxar e envolver. Quando eu leio o livro O Enigma do Museu Mariano Procópio, eu estou realizando ali, percebendo uma crítica social. Ou seja, as pessoas precisam ir ao museu, conhecer a cultura. 2, quando eu leio, existem emoções que elas são ativadas, né? Ali quando o personagem passa por uma situação, isso acontece em filmes também. A função estética é gerar admiração pelo belo, e lá você vai conhecer as musas, né, da mitologia grega. A função lúdica é entreter e relaxar, tá? É você se envolver com essa leitura, quando você começa a perceber lá os personagens que estão sendo convidados para enfrentar uma determinada situação. Ponto sobre a literatura ainda. A leitura é algo importante na vida do ser humano. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora na escrita, além de outros benefícios. Sim, o hábito da leitura cresceu nos últimos anos. Então é nos últimos anos que nós vamos perceber o interesse das pessoas pela leitura. Gláucia, nós vamos falar sobre a autora, né? Os pontos que eu percebo sobre ela em relação à sua obra. Gláucia criou possibilidades para que os leitores possam conhecer a história e a cultura do mundo. Então ela trata ali na sua história para que você possamos conhecer, para que você possamos perceber que essa cultura ela é importante, né? Ela é expansiva. A autora cria possibilidades para ampliar o seu material, direcionando seu foco para a leitura dos adolescentes e jovens. A autora desenvolve sua ideia de uma forma clara e uma leitura dinâmica. Seu foco é apresentar aos adolescentes e jovens a importância das visitas ao museu. Então ela vai o tempo todo estimulando eu e você para que a gente possa estar lá visitando o museu, conhecendo cultura, conhecendo arte, informação, lendo, conhecendo aquilo que está presente em outros países, não se limitando somente a onde eu moro ou se limitando ali o meu convívio. Gláucia gerou caminhos para ampliar a discussão sobre história e cultura dos diversos países através do museu. Então é lá que ela vai criar essas possibilidades, né? Ela cria as possibilidades de conhecimento através do museu, ou seja, é a história, é a cultura, tudo que é diverso em relação aos países, ela vai estar apresentando ali no museu, porque nós vamos encontrar informações importantíssimas que levam o homem a estar justamente buscando ali conhecimento. No livro nós vamos encontrar informações importantes, já que ali existe um museu, que é o que nós estamos estudando, e no primeiro capítulo nós vamos estar vendo isso, que começa ali a organização do museu, né? Ali no sagão do museu começa a organização daquele espaço, né? Para que a partir dali a dona Heloísa, que é a responsável, ela possa organizar aquela estrutura, tá? Você vai dando sequência, lendo os próximos capítulos, para que você possa entender um pouco mais sobre aquela obra, né? Sobre esse livro, O Enigma do Museu Mariano Procópio. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você que está aí em sua casa, produza, leia, né? Visite virtualmente museus se você tiver condições, resolva as atividades e no próximo encontro nós vamos estar falando um pouco mais sobre os capítulos da obra. Valeu, até o próximo encontro.